A responsabilidade baixa um pouquinho. A responsabilidade de pregar, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de formar o caráter deles, tem que ser de quem? Dos pais. Então, queridos, voltando, mesmo que seja um ano de portas abertas, mesmo que seja um ano de grandes desafios, mesmo que todas as promessas de vários profetas tenham sido dadas sobre nós como nação, se nós não começarmos lá no comecinho, ou seja, com os nossos filhos, nada vai acontecer. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E essa oração, por exemplo, que é um lavar de mãos. Senhor, entrego em tuas mãos os meus filhos. Agora, que Deus cuida dos nossos filhos, da nossa descendência, ninguém tem dúvidas. Mas se Ele nos presenteia com um ou vários filhos, e isso é uma bênção, nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, isso aqui, criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. É responsabilidade nossa. Aqui, Deus quer que ensinemos nossos filhos a conhecê-lo, a amá-lo, a segui-lo de todo o coração. Posso ouvir um amém? É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos na palavra de Deus, a fim de que eles possam conhecer e amar a Deus. Pois como é que os nossos filhos podem amar a Deus se eles não conhecem a Deus? Então, fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus é responsabilidade nossa. Amém? Minha e sua. Então, a nossa obrigação como pais é falar de Deus diariamente para os nossos filhos, para que eles possam conhecer este Deus que sacrificou seu único filho para nos dar a vida eterna. Amém, queridos? E é isto que devemos colocar no coração de nossos filhos, sabendo que os estamos alimentando espiritualmente. Só assim eles poderão começar a amar a Deus. Por que tem crianças, adolescentes e jovens que amam tudo menos a Deus? Porque os seus pais não os ensinaram. Os seus pais não os ensinaram. Se houvesse ensino, não haveria esse desvio todo. Por quê? Nós amamos o que conhecemos. E a passagem bíblica de como os pais devem gravar nos corações dos filhos. Primeiro gravar no seu coração. E depois gravar nos filhos, educando-os segundo os padrões de Deus, é aquilo que nós já vimos no começo. Mas vamos ver de novo, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Diga, no meu coração. E a partir do meu, do seu coração, é que essa palavra poderá ir para os nossos filhos. Por exemplo, uma mãe, um pai, que não tem a palavra de Deus no coração, não está cheio da palavra de Deus, mas está cheio de tudo quanto não presta. Quando um filho faz qualquer coisa errada, ele vai dizer o quê? Um palavrão, uma maldição. Ele vai jogar toda a sua ira, tudo aquilo que está no seu coração em cima do filho. Mas se ele tem a palavra de Deus, ele pode até repreender o filho, mas ele vai sem palavrão, sem nada de maldição, e ele vai dizer, filho, você é melhor que isso. E nisso eu já falei para vocês sobre aquele filme, né? A Mãos Talentosas, onde realmente, uma criança, podemos dizer assim, comum, até abaixo do comum. Tanto é que na escola, os outros acertavam 20, 30 questões, principalmente de matemática, e ele acertava 0. Só que ele chegava em casa com a sua prova, e a sua mãe, em vez de chamar de burro, de não sei o quê, de tudo, ela dizia assim, filho, você é melhor do que isso. Você não é isso. Você é muito melhor do que isso. E tanto é que ele se tornou o melhor neurocirurgião do mundo. Não lembro quantos livros ele escreveu, e foi o primeiro
a conseguir separar duas crianças siamesas grudadas pela cabeça. E as duas sobreviveram. E era um burro. Mas a mãe não falou aquilo que ela estava vendo. Ela profetizou sobre a vida dele. E é isso que nós temos que fazer. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás, em algumas versões diz, inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Queridos, estas sábias palavras de Deus são palavras que temos que ter constantemente em nossa mente e coração. E se queremos alimentar a alma dos nossos filhos, se queremos que eles amem a Deus, se queremos que eles andem nos caminhos do nosso Deus, temos de não só gravá-las em seus corações, mas aplicá-las em suas vidas. Enchermos o nosso coração, enchermos o coração deles e levá-los a aplicar essas palavras nas suas vidas. Amém? O versículo 4, ele nos alerta dizendo o seguinte, não está aqui, mas é o versículo 4 de Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 diz assim, ó, ouve, ó Israel, diga assim, ouve, ó, diga o seu nome, ouve, ó Clair. Então, ouve você, ouço eu, Yahvé nosso Deus é o único Senhor. Então nós precisamos esconder essas palavras bem fundo em nosso coração, para nunca nos esquecermos que Ele, e só Ele, é o único Senhor da nossa vida. Precisamos esconder, queridos, muito fundo. E só nele nós devemos confiar. E só na sua palavra, só da sua palavra, devemos tirar lições sábias e preciosas para educar os nossos filhos. Deus manda, queridos, que nós quebremos todos os deuses que carinhosamente nós guardamos no nosso coração. Amor ao dinheiro, prazeres que o mundo oferece, tempo só para nós. Muitas vezes a criança quer chegar, sai daqui, me deixa em paz, eu quero tempo, eu quero descansar. Como se ouve isso? Queridos, devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E só colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é que nós poderemos ver os nossos filhos transformados, amando e seguindo a Deus de todo o coração. Amém? Porque enquanto nós tivermos desculpa, tudo nos tira da presença de Deus, tudo faz com que nós não nos acheguemos a Deus. Qualquer compromisso, qualquer circunstância nos tira. Como nós queremos que os nossos filhos tenham um compromisso que nós não temos? Por isso confiemos no que Deus diz na sua palavra, ali nos Salmos 37, 25. Aqui continuando lá antes ainda. Escreveram no número da tua casa, das tuas portas. Guarda-te que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não te esqueças de que nós fomos tirados do Egito, do mundo, da casa de servidão, do lamaçal do pecado. E aí aquilo que eu disse, a palavra é, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, a nossa responsabilidade é muito grande. Os nossos filhos deslancharem, os nossos filhos serem bênção, os nossos filhos terem sucesso, depende quase que única e exclusivamente do nosso ensino a eles. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito ou longo tempo sobre a terra. Como eu costumo dizer, falei no programa de sábado, nunca se viu uma geração morrer tão cedo. E aí, a culpa é das drogas, a culpa é do trânsito, a culpa é da violência.
Pode deixar, Luiz. Tá bom. E a culpa é da violência, a culpa é de tudo. Não, queridos. A culpa é porque hoje crianças, adolescentes, jovens, e aí sobe, estão o quê? Desonrando aos seus pais. Eu não lembro, eu estava até vendo ontem, mostrei para a Ana sobre isso daí. O cara é muito bom nisso. Ele disse que encontrou, ele é professor, encontrou um aluno dele, e aí conversando o aluno disse, eu sou pós-graduado em Harvard, eu sou PhD nisso, PhD naquilo, mas você sabe, né, o burro do meu pai, não foi essa palavra burro, mas é mais ou menos isso, o tapado do meu pai não deixa eu ajudar ele na empresa. É ele que conduz, e eu não consigo colocar as minhas ideias que aprendi em Harvard e na empresa do meu pai. E aí o professor perguntou para ele assim, mas qual é a sua idade? Não, eu estou com 30 anos. Tá, mas o seu pai com 30 anos, o que ele tinha? O meu pai com 30 anos já tinha uma grande empresa com mais de 1.000 empregados. Aí ele olhou assim, e o teu pai que é o burro? O teu pai que é o tapado? Você, por acaso, com 30 anos, com todo o seu PhD, com toda a sua formação, você tem pelo menos uma banquinha de jornal? Então, pela desonra ao seu pai, se você assumir a empresa, em pouco tempo você acaba com ela. Então, infelizmente, queridos, o grande problema dessa geração é a desonra, é a pouca valorização aos seus pais. Tratando-os, mas a culpa começa aonde? Nos pais, que querem ter amiguinhos. O filho disse, eu não sou mais teu amigo. E daí, eu perguntei, eu quero ser seu amigo por acaso? Eu sou seu pai. Nós precisamos ensinar honra, porque senão acontece o que nós estamos vendo hoje. Filhos rebeldes, adolescentes que não têm limite, adolescentes que extrapolam todas as suas, tudo quanto se possa pensar, na escola, na rua, na vizinhança, em todo lugar. Filhos matando pais como nunca estamos vendo. Por quê? Aqui. Se nós ensinarmos, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, aquele que leva, cria, ensina a sua família, o justo e nem a sua semente a mendigar o pão. Não seremos desamparados. Amém, queridos? Então esta promessa deve acalmar as nossas almas. Se nós ensinarmos, Deus toma conta. O versículo 5, também de Deuteronômio capítulo 6, ele nos ensina que devemos amar a Deus, devemos amá-lo. Amarás, pois, Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Se nós, como pais, amamos a Deus, amarmos a Deus de todo o nosso coração, com certeza é porque nós temos preenchido o nosso coração com a palavra de Deus. Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, é porque nós temos preenchido o nosso coração com a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como nós podemos viver sem nos contaminarmos com esse mundo? Enchendo, escondendo a palavra de Deus no nosso coração. Precisamos esconder a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra ele. E para sabermos como alimentar a alma de nossos filhos, como discipliná-los, como fazê-los seguir e obedecer os mandamentos de Deus. E é somente assim, através da palavra de Deus, que podemos nos transformar em pais sábios, que fazem a diferença na vida dos filhos. Eu nunca vi uma geração tão esquisita discutir assim, abertamente com os filhos. E a lei do grito, a desordem do grito impera. Fulano não faz isso. Aí o fulano continua, aí um pouquinho mais alto. Fulano não faz isso. Continua fazendo. Aí quando já a voz não alcança mais a altura que quer, o filho continua fazendo isso, aí desiste, o filho continua fazendo isso.
Aí tem essa geração. Já disse para vocês algumas vezes, né? Falei não sei quantas vezes a história daquele manobrista no pátio de manobra das máquinas de trens. Quando ele olhou assim, o filho estava no meio dos trilhos, ele não tinha mais como desviar o trem, e o trem vinha. Ele só disse assim, deita. E ele fechou os olhos. Quando o trem passou, ele olhou, a criança estava deitadinha. Agora eu pergunto para você, se você gritar para o seu filho, deita, o que ele vai fazer? Por quê? Para quê? Quem disse? Quem mandou? E aí bum. Sim ou não? Queridos, devemos amar a Deus não somente de todo o nosso coração, mas também de toda a nossa alma, porque como podemos alimentar a alma dos nossos filhos se não amamos a Deus de toda a nossa alma? E a Bíblia diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este exemplo que Deus nos deu é o exemplo de amor que nós devemos seguir. É esse exemplo. Deus nos amou apesar dos nossos pecados. Deus nos amou apesar dos nossos defeitos. Deus nos amou apesar das nossas indiferenças. E Deus nos amou mesmo quando nós não o amamos. Ele nos tirou, como diz a Bíblia, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, sujos, estávamos lá no meio do lamaçal. Então, quer ver, este é um amor que vai muito além do coração e sentimentos. Se amamos nossos filhos e queremos vê-los um dia adultos, fiéis a Deus, temos que primeiro amar a Deus de toda a nossa alma, mesmo antes de amar nosso cônjuge, de amar nossos filhos ou de amarmos qualquer outra coisa. Primeiro de tudo na nossa vida tem que ser o amor a Deus. Relacionamento com Deus. E como nós trocamos isso? Tudo tem prioridade. Então, amemos então a Deus de todas as nossas forças. E no versículo 6, do mesmo Deuteronômio 6, podemos entender que todas as palavras deixadas por Deus não são um pedido, mas são uma ordem. Olha a ordem que ele dá, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando Deus nos ordena a guardar a sua palavra em nosso coração, é porque Ele não só nos ama, mas também ama os nossos filhos e quer recebê-los do mesmo jeito que nos recebeu como filhos. Guarde isso. Deus não tem netos, Deus não tem enteados, Deus não tem afilhados. Deus tem filhos. E é interessante, o grande problema é a tradição. Mas o meu bisavô, o meu tataravô, o meu avô, o meu pai, a minha família é isso. E é isso, queridos. Como pais, nós temos que levar nossos filhos a terem suas próprias experiências com Deus, porque eles não podem viver pelas experiências de outros. Não é porque eu sou pastor, a Ana é pastora, que os nossos filhos vão ser salvos. Eles precisam ter a experiência deles. Não posso levar ninguém para o céu. Ninguém. Eu, pela graça, é que posso ser salvo. E vou sozinho. Mas tenho a responsabilidade de ensinar a minha descendência. Você tem a responsabilidade de ensinar a sua descendência. Você só pode salvar a você mesmo. Eu digo, você subir, não pode levar mais ninguém. Mas você pode ensinar, influenciar, colocar a palavra de Deus no coração de cada um dos seus filhos. É isso que nós precisamos.
Quantas coisas são discutidas. E é interessante, nas casas, é televisão num quarto, é televisão no... Hoje nem é mais televisão, hoje é uma tela de LED, ou seja, um computador em cada quarto. Nem computador precisa, porque o celular faz tudo. E as pessoas estão divididas. A família não se une mais. Precisamos mudar isso. A hora da refeição é a hora da refeição. Então, ter a palavra de Deus em nosso coração nos faz querer aplicá-las na vida de nossos filhos. E assim nós podemos alimentá-los espiritualmente. Quando a palavra está no nosso coração, nós também queremos alimentar os nossos filhos. E dessa forma, nós podemos levá-los a outro nível. Podemos levá-lo a um relacionamento com Deus. Queridos, o que Jesus disse? Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então, o nível que nós chegamos, nós queremos que os nossos filhos cheguem a isso e passem disso. Sejam melhor que nós. Porque o próprio Jesus depois disse, e fareis obras maiores do que essas. Porque eu vou para o Pai. Então, nós precisamos levar os nossos filhos muito além daquilo que nós chegamos. Então, no versículo 7 do mesmo Deuteronômio, capítulo 6, aprendemos de Deus lições preciosas que devemos aplicar na vida de nossos filhos. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. É da maneira como Deus nos ensina que nós também devemos fazer. Obedecendo a tudo, passo a passo, com amor e dedicação. Devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Primeiro, assentado em diga, na minha casa. Então, queridos, o devocional com os filhos é algo que devemos fazer sem nunca dizermos, hoje não. Pense nisso. A alma de seu filho é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você tenha para fazer. Porque você não está formando apenas um ser. Esse ser, ele vai se casar, esse ser vai ter filhos, ou seja, ele vai ter uma descendência. E é daquilo que ele aprender conosco, é que ele vai passar para os seus descendentes. Por isso, organize os seus horários, organize a sua agenda, mas tenha sempre lugar e tempo especial para estes momentos preciosos com seus filhos. Precisa. Devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Amém? E a segunda lição, andando pelo caminho. Existem várias maneiras de juntos aprendermos a palavra de Deus. Quando estamos levando os filhos para a escola, contando uma historinha, falando quando. Quando estamos passeando com eles, falando da palavra. Quando juntos andamos pelo caminho, cantamos hinos com versículos bíblicos. Ou seja, devemos ensinar a palavra de Deus a nossos filhos em todo o tempo. E deitando-te e levantando-te. Então, ao colocar nossos filhos para dormir, cantar hinos de louvor, em lugar do... E você conhece tantos. A história da Bela Adormecida. O Boi Boi. E aí vai. Tantas coisas. Então, levar nossos filhos a orar, mesmo que com poucas palavras, elas devem ser ditas pelas crianças. Se nós não ensinarmos, queridos, eles... É assim que nós faremos com que os nossos filhos amem a Deus cada vez mais. Amém? Então, queridos, as portas estão abertas. Sim, é um ano de portas abertas. Porém, só entrarão se nós os ensinarmos. Se nós os ensinarmos, senão... E no versículo 8, nós continuamos tirando lições preciosas da palavra de Deus. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos.
Esta é mais uma instrução sábia que Deus dá para que alimentemos a alma dos nossos filhos. Como podemos esquecer ou nos afastar da palavra de Deus que se encontra gravada como sinal em nossas mãos? Isso nos alerta para nunca deixar de fazer as nossas leituras diárias, o nosso devocional diário, pois só assim poderemos ter entre os nossos olhos cada palavra da Bíblia Sagrada. Amém? É assim. Muita exposição, muito leitura, meditação, devocional, e isso vai fazer com que a palavra ela fique entre os nossos olhos. E nós só vamos ver as coisas na ótica, na visão, no padrão da Bíblia. Porque senão nós olhamos como o mundo nos mostra. E aí é complicado. E no verso 9, continuamos aprendendo como devemos fazer para alimentar a alma dos nossos filhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amados, vocês amam os seus filhos? Amam? Vocês querem ver seus filhos crescerem amando a Deus? Então comecem a trabalhar em vocês mesmos. Coloque a palavra de Deus em seu coração. Comece a trabalhar em você mesmo. Coloque a palavra de Deus em seu coração. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Conscientize-se de que a palavra de Deus em seu coração vai impedi-lo. Conscientize-se de que a palavra de Deus em seu coração vai impedi-lo de esquecer este Deus que o amou tanto, que enviou seu filho para salvá-lo, morrendo na cruz em seu lugar. Como nós não esqueceremos se nós tivermos consciência da palavra de Deus, se a palavra de Deus estiver em nosso coração? E queridos, como nós precisamos, mais uma vez falando, olhando para o mundo hoje, olhando para o padrão que o mundo está agindo, está vivendo, é um padrão deplorável, é um padrão satânico, é algo completamente fora de tudo quanto Deus nos pediu para viver, para fazer, para andar, para agir. As pessoas são altamente egoístas, as pessoas são violentas, as pessoas, elas não levam desaforos para casa, as pessoas, elas buscam sempre fazer valer a sua opinião, e para isso, se elas tiverem que pisar em alguém, não importa. E elas se usam de coisas que acontecem de mal para que elas possam se beneficiar. Temos visto, não vou dar nome, mas temos visto muito isso hoje. Mas se nós fizermos isso, queridos, as coisas vão mudar. Os nossos filhos vão aprender a ser educados, os nossos filhos vão aprender a respeitar as pessoas, os nossos filhos vão dar lugar de prioridade para os outros, ou seja, eles vão crescer pelos seus próprios méritos, eles não vão precisar pisar em ninguém. Amém? Próximo, alimente o seu coração lendo diariamente a Bíblia, pois é no coração que a criação do seu filho se inicia. E que coisa interessante, né? É fácil contar uma piada, é fácil contar uma historinha, é fácil falar mal seja de quem for, perto dos nossos filhos. E aí, como parece embaraçoso, como é difícil nós orarmos ou lermos a palavra de Deus junto com os nossos filhos. Por que será? Já pararam para pensar nisso? Oremos, peçamos a Deus que Ele nos transforme em paz, que todo filho gostaria de ter. Amém? É nossa responsabilidade. Queridos, se nós não assumirmos a nossa função de pais, se nós não assumirmos a nossa responsabilidade como cabeças, que Deus nos deu essa responsabilidade,
essa responsabilidade vai assumir o traficante, vai assumir a prostituta, vai assumir o amiguinho, vai assumir as pessoas do mundo. E aí os nossos filhos falarão o quê? E eu tenho visto pessoas que se dizem crentes evangélicas, quando a criança fala um palavrão, eles dizem, ele falou um palavrão. Ó, que bonitinho. Hã? Mas por que ele falou um palavrão? Porque ele ouviu. E em princípio ouviu dos seus pais. É interessante, uma mãe de uma criança, um tempo atrás, dizendo assim, mas fulana vai para a escola, quando volta uma coisa, desobedecendo, porque os exemplos lá são muito ruins. Eu digo assim, mas se você ensinar ela em casa, realmente encher ela da palavra de Deus, ensinar ela o que é certo e o que é errado, as coisas lá de fora não vão pode até tentar influenciar, mas não vão encher o seu coração. Porque se ela estiver cheia, o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, dos princípios estabelecidos por Deus, o mundo, ele jaz no maligno normal. O mundo é isso aí que nós estamos vendo. O mundo vai tentar sempre o quê? Contaminar, formar do jeito dele. Mas, se os nossos filhos estão cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, cobertos de oração, colocados realmente na presença de Deus por nós pais, eles podem até ser influenciados, mas não serão levados. Eles vão poder chegar assim, espera um pouquinho, tu está falando isso, mas meu pai e a Bíblia dizem isso, eles vão pesar. Mas ele é tão novinho, não sabe sim. A criança sabe. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Amém? É isso que nós precisamos fazer. É nossa responsabilidade. Precisamos assumir. Oremos e peçamos a Deus que Ele nos transforme em pais que todo filho gostaria de ter. Por isso, queridos, o mundo está aí, como eu disse, ele jaz no maligno, sim, ele jaz no maligno, e ele busca influenciar, colocar os seus moldes, colocar os seus princípios, colocar as suas ideias em cada coração. E ele não só busca colocar, ele, além de influenciar, ele busca fazer com que nós façamos isso. Se nós não fazemos, ele o quê? Somos reacionários, somos tudo que você pensar. Homofóbicos, somos genocidas, todas as palavras que eles inventam para quê? Para nos acusar, para que nós aceitemos eles, aceitemos o que eles fazem e façamos também o que eles fazem. Porém, a palavra de Deus, ela não nos diz isso não. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós somos diferentes. E o próprio Jesus Cristo disse que nós devemos ser luz e sal. Só que daí ele diz assim, se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Mas como os nossos olhos se transformam em trevas? Se nós não nos expusermos à palavra de Deus, se nós assumirmos, pegarmos, usarmos, querermos aquilo que o mundo tem. Então as trevas serão grandes. Por que serão grandes as trevas? Porque nós que devemos ser filhos de Deus, estamos vivendo como o mundo vive. E as pessoas olham assim, ali vai o crente, tu viu só? Olha a vida dele, olha a família que ele tem. Tá vendo o crente ali, não paga as contas, é mentiroso. Viu só o crente ali, como nós estávamos vendo. Não vou dizer o lugar para não associar. Um dito crente, pregador da palavra de Deus, e aí dopa a sua mulher com tudo que é comprimidos para que ela fique em casa tipo um zumbi. E aí ele esteja livre para... Então, quão grandes trevas serão? O mundo está olhando para nós, queridos, nem de binóculo, está olhando de luneta, para ver a nossa procedência. Então, oremos, peçamos a Deus para que Ele nos transforme em pais
todo filho gostaria de ter. Exemplos reais, que quando nós falemos, ninguém pode dizer, mas espera aí, tu fala, mas não faz. Então, sejam as nossas palavras ligadas realmente ao que nós fazemos. Seja sim, sim, não, não. Amém, queridos? Pais, sejam fiéis a Deus. Que sejamos, então, como pais amorosos, pais que se importam e que têm o tempo para os seus filhos. Que possamos cumprir a nossa missão de sermos bons e fiéis pais. E que possamos ouvir um dia da boca de Deus isso aqui, ó. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Amém, queridos? Fechem seus olhos. Feche seus olhos. Pare e pense um pouquinho. Que pai, que mãe você tem sido? O que você tem ensinado aos seus filhos? Quem sabe tem ensinado mentira? Quando toca um telefone, quando toca uma campainha, ou quando chega alguém e bate a porta e você grita ali, ó, se for para mim, diz que eu não estou. Você está ensinando, quem sabe, seus filhos a serem caloteiros, porque o cobrador todo dia está na sua porta. Que exemplo nós temos dado aos nossos filhos? De obediência, de honra, temos honrado as nossas autoridades, temos obedecido às leis, temos realmente sido exemplo aos nossos filhos ou temos vivido como o mundo vive? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te damos graças por esta manhã, te louvamos por esta palavra. E eu, Pai querido, como profeta sobre esta terra, sobre esse povo, como pastor, como instrumento nas tuas mãos, eu peço, em nome de Jesus, que essa palavra desça dos ouvidos de cada um dos que estão ouvindo ao seu coração e possa realmente encher o seu coração, possa inundar cada célula da sua vida, para que, ao ouvir, possam colocar em prática e se levante, ó Pai, pais e mães segundo o teu coração, que realmente exerçam a autoridade, tenham sabedoria ao ensinar os seus filhos, que sejam instrumentos para a formação do coração, da personalidade e do caráter de cada um dos seus filhos, e que a descendência de cada um daqueles que se voltarem para ti e tomarem a decisão de serem instrumentos em tuas mãos para ensinar os seus filhos, a descendência de cada um deles seja uma descendência de bênção. Assim como foi a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Assim como, ó Pai querido, eles ordenaram as suas casas. Assim como Abraão ordenou a sua casa. Nós possamos nos posicionar como pais e ordenarmos a nossa casa. Ordenarmos para que a ordem, para que os princípios da palavra de Deus, para que a tua palavra não só seja ouvida, mas seja colocada em prática, vivida por cada um de nós como pais, com cada um dos nossos filhos, dos nossos netos e de toda a nossa descendência. Levanta, Pai, famílias sacerdotais, levanta famílias ministeriais, famílias pastorais, famílias que realmente sejam um exemplo para toda esta geração maligna, para todo o que está no mundo, para tudo quanto o mundo tem tentado influenciar. Nós possamos ser influência, nós possamos ser exemplos, e que quando falarmos, as pessoas nos ouçam, porque realmente nós temos vivido aquilo que nós temos falado. Pai, que a agenda, que o tempo de cada um possa ser arrumado, para que tenham tempo de excelência com os seus filhos, de ensino da tua palavra, que eles possam inculcar, que eles possam ensinar aos seus filhos todas as palavras que o Senhor nos tem ensinado. E ao deitar-te, ao levantar-te e ao andar pelo caminho, ao ir para a escola, ao ir para até mesmo para o shopping, aonde andar, possam ser realmente instrumentos para o ensino da tua palavra aos seus filhos. Obrigado, Pai querido, por esta manhã. Ministra cada um, derrama da tua unção, da tua graça, e que todos quantos se expuserem a esta palavra sejam grandemente tocados e influenciados e levados a
obedecer esta palavra e serem instrumentos, ferramentas para lapidarem os seus filhos segundo o padrão que o Senhor determinou. E daremos a Ti, ó Pai, sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então, que Deus abençoe cada um dos que estão nos ouvindo. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe.